Mas nessa manhã eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 30 e 32. E nós vamos trabalhar nessa escola bíblica sobre o seguinte tema, em forma de pergunta: que impacto a ressurreição de Cristo tem para o seu viver? Essa pergunta nasceu no meu coração quando refletia sobre o meu caminhar. Eu olho para os textos bíblicos e vejo que a ressurreição, ela gerou um impacto na vida daqueles discípulos, historicamente. Mas e na minha vida? Há 2000 anos já se passaram e qual é a diferença da ressurreição no meu viver? Vamos conversar sobre isso. E diz a Escritura então em Lucas, no capítulo 24, verso de número 30, episódio esse que nós conhecemos como os discípulos no caminho de Emaús. Diz a Escritura assim: e aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoando-o e tendo-o partido, lhes deu. Então, a Escritura nos fala que lhes abriram os olhos e o reconheceram. Mas Jesus desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura, o nosso coração não ardia quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos era exposto às Escrituras? Porventura, não nos ardia o coração quando nos expunha às Escrituras? Vamos orar? Senhor amado, em nome de Jesus Cristo, o ressuscitado, nós queremos rogar ao Senhor nesse domingo tão especial para nós e para toda a cristandade espalhada na face da terra. Rogar, ó Deus, que o Senhor aquiete o nosso coração. Que o Senhor, ó Deus, nos ensine as verdades benditas do texto que nós temos agora diante de nós. Que possamos nos lançar aos teus pés, como Maria, Pai, que uma vez que se encontrava diante dos pés do Senhor, o objetivo dela era ser de alguma forma influenciada pelas verdades que fluíam dos teus lábios. Os dias têm sido maus, Pai, para muitos de nós, desafios novos, mas em tudo o Senhor tem cuidado de nós como família, como igreja, e nós só podemos te agradecer. Obrigado pelo poder da sua ressurreição na vida de cada eleito teu, espalhado na face da terra. Conceda graça ao teu servo que fala, mas também aos teus servos que veem e que ouvem, para compreender e discernir essas verdades que o Senhor tem, ó Deus, a nos ensinar nessa manhã, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amada igreja, após a morte de Jesus Cristo, com exceção dos 11 discípulos que nós conhecemos como apóstolos que são aqueles que foram comissionados, os enviados, que ficaram ali escondidos nas cercanias de Jerusalém, houve uma dispersão dos discípulos de Jesus. Curiosamente, o texto que nós lemos, que você tem na sua mão, você pode observar que eles estão ali com medo. Mas há um porquê desse medo. Roma havia agido de maneira implacável na sexta-feira, quinta, quarta, contra o rei dos judeus. Roma havia de alguma forma exposto o inocente Jesus de Nazaré como o pior dos criminosos. E chegando na sexta-feira a cravá-lo numa cruz, em um monte conhecido naquelas cercanias como o Gólgota, o Monte do Calvário. Aqueles discípulos, aqueles 2, mas também boa parte daqueles comissionados como dos 12 e até daqueles dos 70, enxergavam em Jesus Cristo um libertador. Mas não era um libertador de almas humanas, um libertador de corações, mas um libertador político, que de alguma forma iria levar Israel de volta aos dias de prosperidade. Se você ler de Gênesis até Malaquias, você vai ver alguns dias para com Israel de prosperidade. Você vê altos e baixos na história daquela nação.
E havia essa expectativa de que o Messias, ele traria de volta esses dias de prosperidade. E agora, diante do olhar da sexta-feira, do olhar que aqueles homens traziam nos olhos, vendo a cruz, vendo Cristo desfigurado, aquela esperança, ela se esvaiu, gerando duas coisas. A primeira delas, desesperança, e a segunda, frustração. E eles estão voltando para casa. A volta para casa há um bate-papo, há uma conversa. E nessa conversa você observa contradições, porque os sonhos desses homens como que caíram por terra. E agora, voltando a casa, eles com certeza chegariam a ter também uma velha maneira de viver. Que coisa triste. Uma volta para casa com a imagem do Cristo na cruz, mas o mais sério era voltar às práticas antigas e à velha maneira de viver. E essa parece ser a experiência de dois homens que caminham na direção daquela comunidade chamada Emaús. Emaús no grego significa riacho quente. Há quem diga que naquela região, naquele tempo, havia águas termais, talvez nos fazendo pensar em nosso Brasil, como algumas regiões, até mesmo em Goiás, Caldas Novas, e ficava bem próximo a Jerusalém, 12 quilômetros, e eles estão ali caminhando. E nesse caminho, em meio a essa caminhada, se aproxima o Cristo ressuscitado, e segue o passo a passo com eles, diz a Escritura, quando você lê no verso 16. Olha o que diz o verso 16. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Mas, quando você vê o versículo 15, o coração desses dois discípulos, diz a Escritura que eles conversavam e discutiam. Você sabe que uma coisa é conversa, outra coisa é discussão. Quantas vezes eu tento travar no meu ambiente relacional boas conversas, conversas sadias. Mas existem momentos na nossa vida, na minha vida e na tua vida, na vida dos irmãos, que nós chegamos à discussão. E o que gera a discussão geralmente é o atrito de verdades. Você tem uma verdade, eu tenho outra verdade, e essas verdades então, elas entram num atrito, e como cristãos, de maneira respeitosa, nós chegamos ali a uma discussão para ganharmos luz daquele assunto. Esses discípulos estão conversando e discutindo. Mas em meio à conversa e à discussão, o próprio Jesus, ressuscitado, diz a Escritura que se aproxima e faz aquela caminhada com eles. Mas o texto sagrado nos diz que os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Que coisa curiosa. O Cristo ressuscitado ao lado, mas eles estão com os olhos impedidos de reconhecer quem é Cristo ressuscitado. Eu vejo nisso duas verdades à guisa de introdução para o meu coração e para o teu. A primeira delas é que esses homens estão com os olhos encobertos porque eles têm uma falsa compreensão de quem é Jesus. E nessa escola bíblica eu quero perguntar para você, para os irmãos que aqui estão, qual a compreensão que você tem de Cristo? A compreensão desses homens não correspondiam aos fatos. As ideias que eles traziam a respeito de Cristo não correspondiam aos fatos que eles estavam ali visualizando nos últimos dias. Eles esperavam então esse Messias declarando guerra contra Roma de maneira milagrosa, usando o poder de Deus politicamente. E aí, meus irmãos, Jesus morre. E diante da morte eles pensavam, acabou, não tem mais esse Messias, fomos enganados mais uma vez, mais um se levantou, mais um enganador se levantou no nosso meio, e esses homens estão encobertos porque eles têm os olhos estão encobertos por uma falsa compreensão de Cristo. Mas a segunda verdade introdutória que penso é que a crença nesse Jesus imaginário impediu eles de reconhecer o Jesus real. E aqui eu quero me ater um pouquinho mais com você, com os irmãos, para que a gente possa refletir na nossa espiritualidade.
A crença em Jesus, de forma imaginária, impediu a eles de reconhecer o Jesus verdadeiro, o Jesus ressurreto e real. Isso não aconteceu somente com estes homens lá no passado. Os seus olhos estavam como que impedidos de o reconhecer. Isso acontece hoje nas nossas igrejas. Isso acontece hoje nas nossas comunidades cristãs. Muitos estão apegados há anos a um Cristo que não corresponde aos fatos daquilo que é o Evangelho. Mas, com dor no coração, eu te digo, um Cristo imaginário. Todas as vezes que a gente idealiza um Cristo na nossa mente, muitas das vezes distante daquilo que Ele diz que Ele é na Escritura, nós estamos nos apegando a um Cristo imaginário. E fazemos isso porque conhecemos às vezes Cristo à distância. E o que seria conhecer Cristo à distância? Nós, diferente daqueles homens que andaram com Cristo, que presenciaram realidades palpáveis e visíveis, todos nós vivemos pela fé. E bem-aventurados somos, segundo o Evangelho de João, capítulo 20. Bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Mas a grande verdade, como já dizia Milor Fernandes, como são admiráveis as pessoas que nós não conhecemos bem. Porque conhecer bem é desafiador. Conhecer bem andando com Jesus é você ver que Cristo, Ele sentiu fome na sua humanidade. Ele sentiu sede na sua humanidade. Ele foi tentado sem precedentes na sua humanidade. E você vê em Cristo a figura 100% divina e 100% humana. É um mistério que só olhos abertos pela graça de Deus podem discernir. Porque quando isso não acontece, nasce o quê? Nasce o conflito. E talvez há diante de mim alguma pessoa, algum irmão ou irmã que tem vivido esse conflito entre o Cristo imaginário e o Cristo real. Quando eu vivo a vida, por exemplo, como eu entendo ou como bem entendo, eu proclamo em canções que Jesus é o meu Senhor. Eu proclamo e verbalizo que Jesus governa a minha história, governa a minha vida. Mas de segunda a sábado, isso não é verdade. Eu estou me apegando a um Cristo imaginário. Quando, por exemplo, eu pronuncio que Jesus é o nome sobre todo nome, mas eu não tenho Ele como prioridade na minha relação pessoal, diária, eu estou me apegando a um Cristo imaginário, um Cristo parecido com a figura do bombeiro, aquele que é chamado somente para apagar incêndios, e não aquele que me chamou para uma relação fraterna, de amizade, de discipulado, onde eu sigo as pegadas dele como meu mestre. E a gente faz isso porque a gente conhece às vezes a distância. Às vezes nós temos homens que querem caminhar para o caminho da teologia, conhecem de teologia, conhecem de cristologia, de pneumatologia e por aí vai, mas não querem conhecer o Cristo da cristologia. É como Jesus disse para os fariseus em João capítulo 5, eles examinam as escrituras porque julgam nelas ter a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim, para terdes vida. E quando eu leio isso, eu pergunto para o meu coração, quantas vezes eu não corro esse risco de amar a Bíblia como um livro mágico, mas infelizmente não amar a Bíblia como um livro que me conduz à palavra revelada com espírito e com vida. E aí, meus irmãos, a crença em Jesus imaginário impediu eles de reconhecer o Jesus real. E que maravilhoso é ver o Cristo ressuscitado entrando naquela conversa. Minha menina, de vez em quando, ela entra nas conversas entre eu e minha esposa. Meu filho, de vez em quando, entra nas conversas entre eu e minha esposa. E eu, de vez em quando, quando estou com os meus pais, entro na conversa dos meus pais. É nosso isso. Mas aqui eu estou vendo o Cristo ressuscitado, aproximando, indo com eles.
E as palavras de Cristo, queridos irmãos, elas vão ali penetrando o entendimento de maneira profunda daqueles homens, e a esperança começa a voltar. E quando nós chegamos na altura do versículo de número 27, está escrito que o que Jesus falava com aqueles homens era usando do Pentateuco, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas. Jesus expunha o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Eles ouviram então naquela caminhada de 12 quilômetros, de Gênesis a Malaquias, o que se constava acerca de Cristo. E o próprio Cristo estava dando a aula, o próprio Cristo ministrava. E veja, os olhos não se abriram no estudo bíblico de Cristo. Os olhos deles foram somente se abrir no partir do pão, na mesa. Isso me intriga, irmãos. Porque como pastor, como pregoeiro do Evangelho, e como aqui também nós temos obreiros, irmãos que proclamam a palavra de Deus, nós às vezes queremos que esta palavra gere o quê? Frutos na vida dos irmãos e na nossa vida, na vida das pessoas. Mas curiosamente nós temos um exemplo onde o próprio Cristo discorreu de Moisés aos profetas, falando acerca dele, uma mensagem possivelmente impactante que ardeu o coração deles, mas os olhos deles não foram abertos no ensinamento que Cristo deu, no momento que Cristo ensinava. Foi aberto quando o de Cristo desapareceu da presença deles. Isso de alguma forma me coloca a pensar nos mistérios de Deus. Porque quando está aqui dito para nós que eles estão se aproximando do povoado, no versículo 28, Jesus fez como quem ia passar mais adiante, e eles insistem: fica conosco, Senhor. A noite já vem, o dia está quase findando. Jesus entrou para ficar ali com eles, e quando estava à mesa com eles, o Senhor tomou o pão, agradeceu, partiu e serviu a eles. Aqui não era a Santa Ceia, aqui era algo de realmente alimentação, era algo costumeiro entre eles se alimentar, estar ao redor da mesa. E ali Jesus está trazendo à memória daqueles homens algo que eles viram repetidas vezes: um Cristo que pega o pão, reparte, um Cristo que tudo que vem na mão dele, ele dá graças e reparte. E isso é o Evangelho, é estar na mão de Cristo e entender que na mão de Cristo ele vai dar graças e repartir. Olha, é muito perigoso nós falarmos que tudo que temos, tudo que possuímos é de Jesus, colocarmos às vezes adesivos nos veículos, e se isso realmente for verdade, saiba que Cristo, ele dá graças e ele reparte. Então seu veículo vai ter que ser usado também para o reino de Deus. Aquilo que você possui, aquilo que você tem, que não é seu, que você administra, deve ser também para um propósito nobre, onde inclui outros. Serviço ao próximo, ao semelhante. E aí a Escritura diz que lá na mesa Jesus fez esse algo repetido, de forma que ele já tinha feito incontáveis vezes na convivência com aqueles homens. E ele toma o pão, ele dá graças e parte, e os olhos deles foram abertos, e eles reconheceram, mas Cristo desapareceu da vista deles. Os olhos deles foram abertos. O que é ter olhos abertos? Distinguir entre o Jesus imaginário e o Jesus real. O que é ter olhos abertos? É distinguir entre o Jesus que eu desejo e o Jesus que as Escrituras profetizou. É distinguir entre o Jesus que é uma miragem e ver Jesus como este Senhor que desaparece na vista de todos, porque Ele tem um plano perfeito ao enviar o seu Espírito para cumprir esse desígnio. Me lembro de uma história de um missionário cristão que vivia numa pequena aldeia, numa praia da América Central. E certa vez ele estava conversando com um pequeno grupo de pescadores.
E nessa conversa com esses pescadores, estava justamente conversando sobre a ressurreição de Cristo. E justamente sobre esse episódio de Lucas capítulo 24, essa passagem em Emaús. E um dos pescadores perguntou para o missionário: para onde Jesus foi quando ele desapareceu? Antes mesmo que o missionário conseguisse articular a explicação, outro pescador sem leitura, analfabeto, respondeu com a maior naturalidade do mundo: entrou neles, entrou na vida deles. Eu creio que o pescador respondeu na sua simplicidade de maneira perfeita. Porque no momento que recebemos a revelação a respeito de quem Jesus é de fato, irmãos, e nós nos encontramos com o poder da sua ressurreição, Jesus deixa de ser alguém que está do lado de fora, e Jesus passa a ser alguém que vem morar como realidade dentro de nós. Se cumprindo o evangelho de João, onde ele diz ao Pai: eu e o Pai viremos e faremos em vocês morada. Se cumprindo o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 3, vocês são templo, morada do Espírito Santo. Se cumprindo o que Paulo disse aos Gálatas capítulo 2, versículo 20, fui crucificado com Cristo. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, eu vivo ela é pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Como Paulo disse também aos irmãos agora, quando escreve aos Colossenses, e disse à igreja de Colossos o seguinte: olha, eu me alegro nos meus sofrimentos por vocês. Eu completo no meu corpo o restante das aflições de Cristo em favor da igreja. Dela eu me tornei ministro, de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus. É um mistério. É um mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, que é Cristo em vós, a esperança da glória. O salto da fé, meus irmãos e minhas irmãs, no Cristo ressurreto, implica em deixar de depender do Cristo que está do lado de fora de nós. Isso muda muito a nossa espiritualidade. Por quê, pastor? Porque aquele que é venerado do lado de fora, aquele que é visto como o que nós temos para pedir favores, passa agora a ser o Cristo ressuscitado que habita em nós e que vive por meio de nós. E isso é entender a sua missão e a minha missão. Isso é entender que a ressurreição, de alguma forma, ela tem um impacto na minha vida e na sua. Porque podemos biblicamente provar que em Atos 11, 26, está escrito que na comunidade de Antioquia os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Se você abrir em Atos capítulo 11, verso 26, está escrito lá assim: e quando o encontrou, levou para Antioquia da Psídia. E ali, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja. Ensinaram ali a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. A palavra cristão significa literalmente pequeno Cristo. Pequeno Cristo. E quando vem habitar em nós, nos tornamos um com Ele. Cristo deixa de estar do lado de fora, onde podemos ver a Ele. E Ele vai passar a ser visto em nós. Aquela famosa frase que você já ouviu dos antigos e de alguns no tempo de hoje. Rapaz, aquela pessoa parece que ele esteve com Jesus. Só que isso não é privilégio para alguns, irmãos. Isso é a missão da igreja. Parece que a gente está tão distante disso. Parece que passou-se 2000 anos e a gente perdeu, como se fôssemos tirando xerox, e fomos perdendo a nossa originalidade. E eu lhes digo em nome de Cristo,
É tempo de nós voltarmos a essas verdades. Nós, como cristãos, somos pequenos cristos, porque a palavra cristão significa isso, que era um termo até pejorativo naquele contexto. Porque quando vive em mim, quando Cristo vive em mim e veio morar em mim, veio morar em você, nós já não ficamos aí a pedir que Ele faça por nós, porque a gente vê Ele num trono do nosso coração. E aí nós vemos esse Cristo orientando a gente a ir por Ele, a fazer em nome dEle, a ser em nome dEle, de maneira que não dependemos mais, quando vemos aqueles milagres todos realizados do Cristo 100% homem, 100% Deus, aonde a água é transformada em vinho, o cego é curado, o aleijado anda, porque com Cristo em nós fazemos parte dessa mesma missão, fazemos parte de cumprir uma missão como igreja entre os homens, entre a humanidade, como Jesus disse aos discípulos quando Ele ressurgiu, em João 20, verso 21, quando Ele aparece ali, Ele diz: Pai seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Soprou sobre eles. Vocês são enviados, como eu fui enviado, vocês também são. Para concluir, eu quero então fazer a pergunta a você de casa, você que está na sua TV, no seu smartphone, no seu tablet, você que me vê ao vivo ou que verá depois, que impacto a ressurreição causou na sua vida? Que impacto o encontro com o Cristo ressurreto tem causado no seu viver? Na vida deles, nos diz o versículo 33, na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde estavam reunidos os 11 e outros com eles. Eu aprendo que eles, na mesma hora que Cristo desaparece, eles agora então levantam-se. E esse levantar deles, essa volta no caminho para Jerusalém, é uma volta a procurar os discípulos e de alguma forma compartilhar a mensagem, compartilhar o que eles viram, compartilhar com quem eles estiveram. E a gente aprende então 3 verdades muito práticas do que causou de impacto na vida deles e que deve causar na minha e na sua. A primeira delas é a mensagem cristã, nunca é totalmente nossa, enquanto não é compartilhada com alguém. Eu sou fruto de um compartilhar de alguém, e todos aqui e todos aí são frutos também do compartilhar de alguém. Cristo na cruz, Ele compartilhou com os seus eleitos a sua vida, o seu sangue, Ele foi derramado. E esse compartilhar, ele até hoje perdura, porque a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela é fruto do compartilhar também de outros, da América. Mas a igreja americana é fruto do compartilhar de outros, da Europa. E nós estamos aqui hoje vivendo, digamos, a nossa espiritualidade nesse tempo, 2021, um ano desafiador, é verdade, mas também com muitas realidades e verdades, usufruindo do compartilhar de outros do passado. E a gente também deve então transferir para outros esse mesmo compartilhar. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é impactante no coração daquele que compreende, que discerne que a mensagem cristã, ela não te faz egoísta. A mensagem cristã, ela lhe chama a compartilhar com alguém. Por isso, compartilhe de Cristo aonde você estiver, aproveite a oportunidade, use as mídias sociais, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus colegas de trabalho, compartilhe com os seus colegas na escola, na faculdade, com seus vizinhos, com seus trabalhadores que aí na sua fazenda, compartilhe na empresa que você serve. É tempo de compartilhar, meu irmão, porque enquanto o mundo tem compartilhado da má notícia e das fake news, a igreja continua a proclamar a boa nova do Evangelho e o Cristo ressuscitado. Segunda coisa que vejo,
é que a verdadeira amizade, você sabe, existe verdadeira amizade. Só começa quando as pessoas compartilham uma lembrança comum e se dizem um ao outro: você se lembra? Olha como é que está escrito aqui na Escritura para nós. Diz a Escritura que eles estão voltando para lá. E no verso 32, ele diz assim: porventura, você se lembra? Não nos ardia o coração? Nós estamos precisando ter em nossas conversas mais essa expressão: você se lembra o que está escrito? Você se lembra o que Jesus falou? A gente tem muita facilidade em compartilhar. Você se lembra o que o fulano disse? Você se lembra o que o jornal tal disse? Você se lembra o que o site tal disse? Mas o Evangelho me ensina, que esses discípulos estão aqui me ensinando: porventura não nos ardia, ou seja, você se lembra como nosso coração ardia quando era exposto a Escritura para a gente? Porque aí nascem verdadeiras amizades. Verdadeiras amizades vão começar quando a gente compartilhar lembranças comuns e dizendo um ao outro sempre: você se lembra? Trazendo à memória experiências com este Cristo ressurreto no tempo de hoje, no tempo presente. E para finalizar, eu vejo que esses discípulos estão voltando. E quando eles chegaram em Jerusalém, eles encontraram os discípulos, os apóstolos. Diz a Escritura que eles chegam ali e encontram estes 11, porque Judas Iscariotes não está mais com eles, e eles diziam o seguinte: olha, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. E os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Eu já disse, eles estão aqui dizendo para nós que eles não reconheceram Jesus quando Jesus explicava a Bíblia para eles. Eles reconheceram Jesus foi quando Jesus partiu o pão, num pequeno gesto. E eles estão no caminho de volta. Ao ministrar ao meu coração, e eu compartilho com os irmãos, eu aprendo que eles assumiram ali a responsabilidade de testemunhar que no universo ao qual Deus é Senhor, a vida tem a última palavra. Porque os discípulos estão em Jerusalém. Já apareceu a Simão, sim, mas aqueles outros 10 ainda não estiveram com Cristo. Eles vão estar, e eles estão sendo instrumentos para aqueles 10 discípulos de responsabilidade de que no universo de Deus a vida tem a última palavra. E todo discípulo de Jesus Cristo, igreja amada, deve olhar para a morte com cara de ressurreição. Todas as semanas você ouve de morte, por que não todos os dias? Talvez alguns, toda parte da manhã ou toda parte da tarde, você pode observar que alguém vem a óbito, alguém falece. Mas nós cristãos devemos olhar a morte com cara de ressurreição. E na esperança da ressurreição. Não somos homens e mulheres frios sentimentalmente com relação à morte. A morte representa para nós o pecado, a separação, nos lembra do nosso pai Adão. Mas em Cristo, irmão, e cheios do Cristo ressurreto, do Espírito dele, a gente aprende que no universo de Deus a vida tem a última palavra. E que todo discípulo de Jesus precisa olhar a morte com cara de ressurreição. É o que esses 2 discípulos estão chegando agora em Jerusalém, entrando naquela casinha provavelmente muito simples e dizendo nos olhos daqueles discípulos: olha, Cristo ressuscitou, nós o reconhecemos quando ele partiu o pão, num pequeno gesto. E é tempo das pessoas reconhecerem Jesus na sua vida, nos pequenos gestos também. Porque você é um pequeno Cristo, espalhado e semeado para cumprir um propósito, segundo o Salmo 139, do qual você tem, já de maneira predeterminada, já está escrito
desde antes da sua concepção até o dia que você será recolhido. Por isso, cumpra essa missão, sendo um semeador de vida, e diante da morte, proclame a vida e o poder da ressurreição que Cristo alcançou por nós e para nós como igreja. Essa é a nossa missão. Diante desta exposição, que impacto causou na minha vida? Eu fiz as minhas análises pessoais e pontuei algumas coisas no meu viver. Eu acredito que você que está em casa também tem a oportunidade de assim fazer, os que aqui estão no templo também. E eu quero orar contigo, convidar os meus irmãos a nós orarmos. E a partir de hoje nós vamos pensar mais sobre o impacto que a ressurreição tem no nosso viver. Não é um Cristo do lado de fora, mas é um Cristo que veio morar em nós, na nossa vida, no nosso viver. Vamos orar? Pai Santo, em nome de Jesus Cristo, a Ti seja a honra, a Ti seja a glória e o louvor. O Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre, de maneira que de eternidade a eternidade, o Senhor é Deus, o Senhor é Rei, o Senhor governa. Obrigado, Senhor, por deixar para a gente esse exemplo de discípulos que estavam como que com os olhos impedidos de reconhecer, de discípulos que estavam crendo num Cristo imaginário e não em um Cristo vivo e real, de discípulos que ouviram o melhor dos proclamadores, o melhor dos pregadores, o próprio Cristo, o próprio Verbo de Deus, mas não tiveram os olhos abertos, mas que quando entraram naquela casinha simples, diante de uma mesa bem simples também, diante de uma oração também, ó Pai, de ações de graças, de gratidão, os olhos deles ali no partir do pão foram abertos e o Cristo desaparece, já nos ensinando que Ele faria morada em nós. E eles foram para Jerusalém, cheios de júbilo, Pai, cheios de alegria. Por que tristeza, Senhor? Por que, Pai, que nós devemos então ter essa espiritualidade tão para baixo, muitas vezes? Tenha misericórdia de nós. Sabemos que nesse mundo de aflição, a saúde emocional é chorar quando tem que chorar, mas sorrir quando precisa sorrir. E aqui nesse ambiente de retorno, Pai, para encontrar com os discípulos, eles estão jubilosos, eles estão alegres, porque eles discerniram, Cristo vive. E eles estão agora sendo instrumentos de encorajamento para aqueles outros, de que o Senhor ressuscitou, já restaurou Simão, e a missão iniciou ali, chegou até nós, porque também aqueles homens compartilharam de uma vida em Cristo ressurreta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que a Tua bênção esteja sobre nós nesse domingo, de maneira especial. Amém e amém.